Henker que vive duas vezes. Capítulo 634. Tempo, 6. Ele comeu alguma coisa? Ele disse que queria comer alguma coisa? Rei Gelado sorriu amargamente e balançou a cabeça com as perguntas de Twice. Não espero nada diferente desta vez. Ah, suspirou duas vezes. O grupo deles não era nada de especial. Mas eles estavam contentes. No entanto, quando Facelis visitou há 2 anos, tudo mudou. Nocturne seguiu Facelis para algum lugar, apenas para retornar e se trancar em seu quarto sem dizer uma palavra. Não parecia que Nocturne estava comendo alguma coisa, então o Rei Gelado tentou várias vezes trazer comida e cuidar dele. No entanto, Nocturne rejeitou todos os esforços do Rei Gelado, e o Rei Gelado ficou exausto. Cuidar de uma pessoa sem motivação só fazia com que a pessoa se sentisse desamparada. Não importa o quão positivo o Rei Gelado fosse e mesmo que ele continuasse a ser atencioso e prestativo com Nocturne, era difícil e frustrante. Nocturne também se recusou a explicar o que havia acontecido com ele. A única coisa certa era que houve um acidente na aldeia da tribo de um chifre. Por causa disso, circularam rumores de que o Rei Marcial havia desaparecido, e o Rei Gelado só podia especular que o recente desaparecimento do Rei Marcial tinha algo a ver com a depressão de Nocturne. Bem, acho que não há nada que possamos fazer sobre isso. Franziu a testa 2 vezes e finalmente se levantou da cadeira com uma bolsa pendurada no ombro. Rei Gelado coçou a nuca. Você decidiu ir embora? Você sabe há quanto tempo estou esperando. Você não acha que é o suficiente? Eles eram mercenários, e os mercenários ganhavam a vida vendendo seus serviços, uma vida não muito diferente da de um vendedor. 2 vezes ela fez uma pausa de 2 anos por causa dessa situação, e o Rei Gelado sabia melhor do que ninguém que ela havia tentado de tudo. Ele assentiu pesadamente. Sim, acho que sim. Embora eu esteja aposentado, você não está. Vovô, quais são seus planos? Você vai ficar com aquele vagabundo? O que mais posso fazer? Se eu não estiver por perto, ele pode simplesmente desmoronar e morrer. 2 vezes inchou as bochechas. Se o vovô continuar cuidando daquele vagabundo, ele vai continuar agindo assim. O que mais posso fazer? Ele pode ser terrivelmente poderoso, mas ainda é uma criança ignorante quando se trata de coisas mundanas. Quantas vezes você vai dizer, o que mais posso fazer? Por que você simplesmente não o deixa aqui e vem comigo? O que mais posso fazer? Argue, esqueça, faça o que quiser, vovô. Estou indo embora. Insatisfeito? 2 vezes chutou com raiva uma pequena pedra no chão antes de se virar. Rei Gelado acenou com a mão enquanto sorria bem-humorado. Houve muitos altos e baixos durante o tempo que passaram juntos. Mas Twice ainda era alguém que o Rei Gelado estimava como uma neta. O Rei Gelado desejou que ela tivesse um bom futuro, onde quer que ela fosse. 2 vezes possuía muitos talentos e era inteligente, então o Rei Gelado não tinha dúvidas de que ela se sairia bem. Depois de caminhar por um tempo, Twice parou de repente e olhou para Rei Gelado, com o rosto cheio de arrependimento. Você realmente não vai vir comigo? Adeus, cuide-se, mantenha contato, me ligue de vez em quando. Argue, depois que sua oferta final foi rejeitada, Twice chutou outra pedra com raiva. Droga, você está me tornando um mal. 2 vezes bufou e bufou de volta para o Rei Gelado. Rei Gelado automaticamente começou a rir da reação fofa de Twice. Ha ha ha. Não ria, mesmo quando Twice gritou alto, a risada do Rei Gelado não parou. Mestre, o que devo fazer? Esse seu discípulo estúpido não sabe. Eu ainda não sei. Nocturne estava sentado de pernas cruzadas e com os olhos fechados. Embora alguns anos já tivessem se passado, Nocturne não conseguia apagar as imagens que constantemente passavam por sua mente. Ele estava perturbado e queria encontrar o Rei Marcial, para entender o que significava a mensagem que o Rei Marcial havia deixado para ele. Ele queria perguntar ao Rei Marcial qual era o sentido da vida. Os participantes seguiram os líderes e se deslocaram rapidamente de um lugar para outro. Saíram da estação de metrô e agora estavam na periferia da cidade. Depois de passar pelo que parecia ser uma floresta de escombros de concreto, o grupo logo chegou a uma clareira com árvores murchas e uma planície árida. Existem outras reuniões? Com o passar do tempo, o número de pessoas no grupo aumentou constantemente. Os líderes comunicavam-se constantemente com os outros e era evidente que recebiam ordens. É um cerco típico em torno de um alvo. Estamos localizados aproximadamente a noroeste. Parecemos estar na ponta mais à esquerda da formação de cerco. De onde vieram todas essas pessoas? Havia pelo menos 1000 pessoas com eles, o que assustou Yon-Woo. Quando se tratava dos níveis da torre, o 66º andar era considerado bastante alto. Se eles pudessem mobilizar tantas pessoas neste andar, isso significava que o Mar do Tempo possuía uma enorme quantidade de poder e alcance. Yon-Woo manteve seus sentidos em alerta máximo depois de entrar no 66º andar, mas franziu a testa em frustração quando não conseguiu sentir o alvo que estavam perseguindo. Acho que foi uma sorte Kreutz ter decidido seguir você. Enquanto Yon-Woo examinava os arredores, o comentário abrupto de Leonard chamou sua atenção. Kreutz já havia sido comandante de unidade do Regimento Fantasia, mas agora era líder da Cavalaria Ilusão, que estava totalmente comprometida em servir Artia. Suponho que Kreutz não faz parte do Mar do Tempo? Como havia muitas pessoas ao seu redor, Leonard e Yon-Woo conversaram através do Open Speaking.
Leonard lambeu os lábios e puxou o capuz para baixo para evitar ser reconhecido. Se ele fosse um membro do Mar do Tempo, eu não o teria mantido por perto. Ele é um dos meus amigos mais queridos. Você o enviou para mim porque temia que ele pudesse passar para o lado deles, certo? Mais ou menos. Eu também queria fazer uma conexão pessoal com você. Porém, as coisas não funcionaram dessa maneira. Yon-woo assentiu calmamente. Ele nunca recebeu nenhum relato de que Kreutz tivesse algo a ver com o Mar do Tempo. Se ele fosse um espião, Kreutz já teria sido pego na rede investigativa de Doyle. Quantas pessoas o Mar do Tempo tem? Eu não tenho certeza. Só vi uma pequena parte da operação deles. Porém, uma coisa é certa. Leonhard continuou falando em voz mais baixa. Eles estão enganando as pessoas na torre. Yon-woo não teve escolha senão concordar com a avaliação de Leonard. Considerando que sua influência se estendia do mundo inferior ao Bureau Central e ao mundo celestial, o Mar do Tempo não era um clã normal. Yon-woo lembrou que OI, que fazia parte do Trinity Wonder, também pertencia ao Mar do Tempo. Em outras palavras, o sistema da torre reconheceu o Mar do Tempo como uma sociedade de transcendentes. Com um tamanho tão grande, como o Mar do Tempo existia tão silenciosamente sem revelar muito ao mundo exterior. Alguns membros devem ter desejado poder e dominação em algum momento. Foi surpreendente que o Mar do Tempo pudesse manter seu sigilo por tanto tempo. Preciso encontrar harmonia e atraí-los. Os olhos de Yon-woo se estreitaram. Os jogadores que faziam parte do cerco começaram a fazer barulho. Um portal vermelho acabara de se abrir e 3 pessoas apareceram, cada uma forte o suficiente para fazer a pele de Yon-woo arrepiar. Eles são muito fortes. O homem de cabelos pretos no meio possuía tanto poder que Yon-woo não tinha certeza se conseguiria derrotá-lo. Baki, o coração de dragão de Yon-woo tremeu violentamente. Como se sentisse algo estranho, o homem de cabelos negros arregalou os olhos e olhou na direção de Yon-woo. Identificar Yon-woo. Antes que o homem de cabelos negros virasse a cabeça, Yon-woo já havia retirado seu poder mágico e se misturado à multidão. Qual é o problema? Enquanto o homem de cabelos negros vagava como se procurasse alguma coisa, a jovem que o acompanhava enrolou o cabelo no dedo e inclinou a cabeça. O homem de cabelos negros perguntou com uma expressão rígida. O 66º andar foi fechado, certo? Do que você está falando? Você não foi o último a confirmar com o sistema que o andar estava trancado? A jovem olhou para o homem de cabelos negros com uma expressão confusa. Ela não conseguia entender por que ele estava agindo de forma tão estranha. O último dos 3 recém-chegados parecia suspeito. O quê? Você consegue sentir a presença deles? O homem de cabelos negros olhou em volta novamente com uma expressão frustrada e depois balançou a cabeça. Não, devo ter me enganado. Seu coração de dragão ressoou de repente, o que o deixou alerta. No entanto, parecia que era um alarme falso. Afinal, não havia como encontrar algum parente em um lugar como este. O homem de cabelos negros zombou do absurdo do pensamento. Após a queda da Rainha do Verão, a espécie dracônica foi totalmente extinta. Ele saberia se seu povo tivesse se mudado porque ele foi o primeiro dragão demoníaco e o rei de todos eles. Se houvesse outro ser forte o suficiente para estimulá-lo, o poder e as habilidades desse ser seriam incríveis, era impossível que alguém assim pudesse existir. Ele decidiu que foi apenas um erro e provavelmente sentiu Hyang e a chave final escondida em algum lugar do 66º andar. No entanto, ele não conseguia entender por que sua pele continuava a formigar. O homem de cabelos negros franziu a testa e deu ordem para as tropas se moverem. Então, esse é o diabo. Yon-woo manteve os olhos no homem de cabelos negros enquanto ele permanecia no meio das tropas. Yon-woo sabia quem ele era. Diablo, o dragão. Diablo e Clus, o tigre, eram os mais fortes dos Altos Guardiões. Os outros 2 que apareceram com ele também eram Altos Guardiões, Lápis Lazuli, o galo, e Rosinante, o cavalo. Lápis Lazuli existia desde os primeiros dias da torre, e ela também foi uma grande maga que inventou os princípios da magia moderna. Embora Rosinante parecesse sereno e racional, assim que teve uma espada na mão, ele se transformou em um berserker implacável. Mesmo não estando no nível de Diablo, eles eram fortes por si só. Os Altos Guardiões são todos seres que ascenderam às posições mais altas da torre. Alguns foram bloqueados por Alforone enquanto tentavam completar sua exuviação. O Bureau Central foi uma das 3 principais potências que mantiveram o equilíbrio dentro da torre junto com o mundo celestial e Alforone. Yon-woo entendeu que não deveria subestimar nenhum dos Altos Guardiões. Mas o Bureau acabou por cair nas mãos dos rebeldes, incluindo Ivolk e Laplace. The Sea of Time está tentando aproveitar esta oportunidade para substituir Alforone. Assim, em essência, 2 das 3 grandes potências já caíram nas suas mãos. Os olhos de Yon-woo se estreitaram. Eles vão travar uma guerra com o mundo celestial? Ou eles estão planejando outra coisa? Ivolk, o que diabos você está pensando? Ivolk era conhecido como o mais reservado entre os Altos Guardiões, por isso era muito mais desafiador entender suas intenções. Yon-woo não tinha ideia e nem sabia por onde começar. Estou faltando alguma coisa. Naquele momento, uma palavra apareceu em sua mente: tempo. O Mar do Tempo se reconheceu através do tempo. No entanto, não se sabia exatamente que horas eram ou a que se referiam. Yon-woo não tinha pensado nisso até agora. Desde que cheguei aqui, tenho ouvido constantemente o fim dos dias e ele.
Não havia ocorrido a Yon-woo antes o quão familiares essas frases eram. Leonard. O que é? Quando o mar do tempo fala de tempo, o que isso significa? Por precaução, Yon-woo perguntou a Leonard. Não tenho certeza, mas ouvi dizer que é algum tipo de profecia sobre o fim dos dias. Yon-woo lembrou onde ouviu algo semelhante. O Deus do outro mundo. O caos rastejante falou sobre o fim dos dias várias vezes. Você acha que um mero mortal pode carregar um item que contém todo o conhecimento do universo e das dimensões? As palavras do grande começo e os oráculos sagrados do fim? E os registros de todo o espaço, tempo e história? Você deve ser louco. O Deus do submundo falou do fim dos dias como o momento em que o Pai, o Rei Negro, abriria os olhos e destruiria o mundo. Harmonia, Moonchild, também foi sucessora do Rei Negro. Então o tempo ao qual eles estão se referindo devem ser as revelações. Assim que Yon-woo chegou a esse ponto, ele sentiu uma aura familiar. Eles estão vindo. Foi a Nanta e os outros. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.